noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais essa transmissão. Quero convidar você que utilize o chat nessa noite para nos informar quantas pessoas estão com você. Queremos contabilizar o alcance dessa nossa transmissão. Que Deus possa nos abençoar nessa noite. Nós vamos cantar o hino 451. Hino 451. Temos um pequeno grupo aqui que nos ajudará nessa noite. 451. Amém. Sim, Deus é por nós. Vou convidar nessa noite o nosso irmão Wellington, que está nos ajudando a louvar ao Senhor, e ele vai orar, fazer essa primeira oração. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, graças te dou por mais um dia de vida, meu Pai, que o Senhor nos deste, meu Deus. Obrigado, meu Pai, por essa equipe, meu Pai, que está aqui, meu Deus, presente, meu Pai, nos ajudando, meu Pai, em mais um culto, meu Pai. Para chegar, meu Pai, na casa daquelas pessoas, meu Pai, que não podem vir aqui na Tua casa, meu Deus. Que o Senhor possa, meu Deus, estar nos abençoando, meu Pai, nos guardando, meu Pai, nos livrando, meu Pai, de todo mal nessa pandemia, meu Deus. Que o Senhor possa, meu Deus, estar nos abençoando, meu Pai, abençoando também o pregador dessa noite, meu Pai, o irmão Emerson, meu Pai. Que ele venha, meu Pai, trazer a palavra dos altos céus, meu Pai. Não falando de si, meu Deus, mas falando da Tua palavra, meu Deus. Essas coisas eu venho te pedir, meu Pai, e agradecer em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Convido você que abra sua Bíblia para o livro de Salmos. Eu estarei fazendo a leitura de 5 versículos. Salmos capítulo 40. Salmos capítulo 40, do verso 1 ao verso de número 5. Deus ouve a alma paciente, a obediência é melhor do que o sacrifício. O salmista faz oração a Deus para que o livre dos males. Salmos 40, versículo 1 a 5, diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca,
um hino ao nosso Deus, muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Que Deus nos abençoe. Nós ouviremos agora um número especial gravado pelo nosso conjunto coral. Amém. Convido você que participe e acompanhe as nossas programações virtuais dessa semana. Terça-feira, às 20 horas, nós temos o estudo bíblico. Quarta-feira, 20 horas, culto de oração. Quinta-feira, às 8 horas da manhã, nós temos o culto de oração matutino, conduzido pelo pastor João. E a nossa escola bíblica dominical, que se inicia às 9 horas da manhã, todo domingo.
participe e colabore conosco, compartilhando e se inscrevendo no nosso canal. Neste momento, nós teremos a nossa oração intercessora. Não temos nenhum pastor aqui nessa noite, e eu vou convidar o nosso mensageiro da noite, o nosso irmão Emerson. Ele vai conduzir este momento da oração intercessora. Boa noite, amados irmãos. Pois é, Nixon, os pastores, por causa da pandemia, não querem nem estar aqui, mas é um prazer estarmos aqui. Como o irmão Nixon falou, usaremos este momento para interceder a Deus por você ou por alguma outra pessoa. Então, enquanto eu estiver orando, eu peço que você também esteja orando comigo. Principalmente é um momento que nós usamos para nos lembrarmos das necessidades dos nossos irmãos. E eu quero, em especial, clamar à igreja que esteja orando para que Deus esteja confortando a família do nosso irmão Marcos, esposo da irmã Elizabeth, e também da nossa irmã Rosália, mãe do nosso irmão Marcos. Isto porque esta semana faleceu uma das irmãs do nosso irmão Marcos. O nome dela é Renata. Na última quarta-feira, exatamente no horário em que nós estávamos aqui, cultuando ao Senhor às 20 horas, a Renata passava mal e o nosso irmão Marcos estava a socorrendo, levando-a para o hospital, quando ela teve uma parada cardíaca e não resistiu. A Renata tinha 39 anos, ela sofria de uma doença já há 10 anos, uma doença que causava uma espécie de degeneração no seu corpo e, enfim, quero dizer para os irmãos que ela estava sofrendo muito e Deus a levou. A Renata, ela tomou uma decisão para Cristo há tempos atrás e em conversas com o pequeno Samuel e com a Vanessa, minha filha, ela confirmou que ela tinha certeza da sua salvação, que ela tinha aceitado Jesus Cristo como seu Salvador e rendemos glórias a Deus por isso. Ela participou de programações da igreja, como acampamento também. Então, o que eu quero pedir para os irmãos é que estejam orando novamente, para que Deus esteja confortando a sua família, senhor Aurelino, que é o seu pai, a Andrea. Vamos orar pelos familiares para que este momento seja de alguma maneira benéfico, para que eles se aproximem mais do Senhor, ok? Muitos pedidos nós recebemos também na última quarta-feira de oração, então eu quero que os irmãos continuem se lembrando destes pedidos. Houve um pedido que me comoveu muito por um garoto chamado Caio, que estava internado já na quarta-feira, havia 19 dias que ele estava internado com uma infecção. Foram feitos pedidos por profissionais da saúde que estavam internados em estado grave por conta do Covid-19. Foi pedido também pelo nosso irmão Márcio, que está debilitado devido ao tratamento de câncer que ele está fazendo. Vitor, familiares da nossa irmã Glorinalva pediram oração também. Então, vamos orar, irmãos. Vamos orar pelas famílias da igreja, pelos casais da nossa igreja. Continuemos a orar pela recuperação da nossa irmã Dalva, ok? E vamos orar pela liderança da igreja, pelos nossos pastores, pelos irmãos desempregados e por você também eu vou orar. Se você tem um pedido, quer expor uma necessidade, manifeste, levantando a sua mão, e assim nós estaremos orando ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, colocamos-nos, ó Deus, diante do Senhor, para te agradecermos pela bênção de podermos cultuar a Ti e de podermos suplicar ao Senhor as bênçãos celestiais. Peço, meu Deus, que o Senhor esteja confortando a família do nosso irmão Marcos, ó Deus, ser com cada um ali. Em especial também eu quero te clamar pela vida da Jennifer, ó Deus, que aos 12 anos perdeu a sua mãe. Dê a ela forças, dê a ela direção, dê a ela, ó Deus, o conforto que só vem do Senhor, meu Pai. Senhor Deus, eu te peço pelos irmãos que estão enfermos, ó Deus, que o Senhor esteja alcançando cada um deles, visitando, ó Deus. Visita a família, ó Deus, do nosso irmão Wagner, a nossa irmã Eliane, meu Deus.
Tem misericórdia da serva do Senhor, que foi acometida deste vírus, ó Pai. Tem misericórdia de cada um ali, ó Deus, eles que já estão isolados, meu Deus, por precaução. Enfim, ó Deus, que eles possam descansar nos cuidados do Senhor, meu Pai. Sê, ó Deus amado, com aquele que precisa de um emprego. Sê, meu Deus amado, com aqueles que estão internados, ó Pai, o Caio, aqueles profissionais da saúde que a nossa irmã Marta Vieira pediu. Senhor Deus, eu te peço por cada um deles. Peço, ó Deus, pelo Márcio, Senhor Deus, visita-o, meu Deus. Tem misericórdia dele. Tem misericórdia, meu Pai, das famílias da nossa igreja. Tem misericórdia do Roberto, esposo da nossa irmã Ana. Visita, Senhor Deus, a nossa irmã Dalva e família, ó Deus. Entrego-os nas tuas mãos, meu Pai. Os casais de nossa igreja. Visita cada um, ó Pai. Visita aquele que está desempregado. Aquele que está passando dificuldades neste tempo, meu Pai. Tem misericórdia, se faça presente nas vidas destas pessoas. E usa-nos, ó Deus, ser com a nossa igreja, permitindo que nós possamos ser luz em meio a este tempo de trevas, meu Pai. Abençoa, Senhor Deus, as vidas dos nossos pastores, pastor João, pastor Alex, pastor Washington, Senhor. Visita os teus servos, suas vidas espirituais, as suas famílias e os seus ministérios, meu Pai. As nossas congregações também entregam nas tuas mãos, Paraisópolis e Peruíbe, Senhor Deus. Esteja com estes trabalhos. Te agradecemos porque na última quinta-feira, ó Pai, os trabalhos em Peruíbe já puderam retornar. Continue à frente daquele trabalho, Senhor. Sê conosco, meu Pai. Receba o nosso culto, recebe a nossa adoração e ouve, Senhor Deus, cada oração que os teus servos fizeram a Ti neste momento. É o que eu te oro em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado, irmão Emerson. Este é o momento que fazemos menção do momento missionário. E nessa noite nós ouviremos o nosso irmão Robson. Ele é professor da classe Ruth, da nossa escola bíblica dominical, e ele vai falar do momento missionário. Boa noite, estou aqui representando a classe Ruth. O nosso missionário do coração de oração é o pastor Luiz Carlos. Na última vez que a nossa classe esteve aqui falando sobre ele estava atuando ali em Umuarama, mas ele foi convocado pelo Senhor para estar atuando agora em Joinville. Nesse momento nós vamos ver um vídeo no qual ele fala um pouco mais sobre esse novo trabalho. Que Deus os abençoe. Boa noite, Robson. Desculpa pela demora, mais uma vez, na resposta através do vídeo. Mas eu ainda estava aguardando a reunião que eu comentei com você, pois é do conhecimento já da igreja que nós saímos de Umuarama no mês de março, e desde então entrou essa história de pandemia e praticamente ficamos parados. Quando eu vim de lá, eu vim com uma pretensão de estar assumindo uma igreja ali em Itajaí, Santa Catarina, mas como travou tudo, nada vai para lado nenhum, nós ficamos parados. Estou aqui morando em Joinville e estamos orando, buscando uma direção de Deus naquilo que nós devemos estar fazendo. Mas até para você trabalhar com evangelismo nesse período é difícil, porque ninguém abre portas, ninguém para te dar atenção. Tenho conversado com o pastor Fernando, aqui da Igreja Batista Bíblica de Joinville, e estamos orando no sentido de tentarmos iniciar uma congregação, talvez aqui em Joinville, ou talvez na cidade próxima aqui. Agora me fugiu o nome da cidade. Araquari. Obrigado, querida. Em Araquari. Estamos orando, vai estar sendo conversado com o pastor titular, que é o pastor Edgar, e assim que nós tivermos uma posição fundamentada, eu retorno para vocês. Mas por enquanto estamos nesse sentido parados, só orando mesmo. Algo que vocês podem estar nos ajudando é nos respaldando em oração nesse tempo.
naquilo que nós precisamos ainda desenvolver como projeto. E que o Senhor também esteja abençoando a igreja que nós deixamos lá em Umuarama, que Ele possa continuar dando direção através do irmão Jorge, que assumiu o ministério lá, mas que até então também não pôde tomar posse devido a essa situação de pandemia. Agora que algumas igrejas estão podendo realizar cultos, mas ainda assim é muito restrito, né? Apenas 30% do templo que pode ser utilizado. Então, você está ciente dessas situações. Esteja orando por nós e nos respaldando em oração. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Amém, povo de Deus. Quero desafiar você não só a orar, mas a contribuir. A obra do Senhor carece das nossas contribuições. Nós vamos cantar neste momento o hino 419, hino 419. Amém. Este momento eu vou pedir ao nosso irmão Clévio que nos leve a Deus numa palavra de oração, não somente pelos nossos missionários, mas também pelo nosso mensageiro da noite, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Irmão Clévio. Santo e eterno Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, ó Pai. Obrigado por ter esse privilégio de poder estar na casa do Senhor, ó Pai, te cultuando, ó Pai. Obrigado, porque até aqui, nesses momentos difíceis, o Senhor tem cuidado do teu povo, ó Pai. Obrigado pelos missionários que estão no campo, ó Pai, que o Senhor possa estar suprindo a necessidade de cada um, ó Pai. Que cada um dos missionários, ó Pai, possa ser usado como instrumento nas tuas mãos para divulgar a tua palavra para aqueles que não te conhecem, ó Pai. Te peço também pelo missionário pastor Luiz Carlos, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando a vida dele, que ele continue firme e sendo usado pelo Senhor, ó Pai. Sim, peço também pelo nosso irmão Hermes, que vai trazer a mensagem do Senhor, ó Pai, que ele possa ser usado poderosamente pelo Senhor, que ele possa falar não de si, mas usado pelo Espírito Santo do Senhor, e que a tua palavra possa falar aos nossos corações, ó Pai, que nós possamos sair daqui transformados, com um novo pensamento, ó Pai, de
fazer a tua obra, a obra do coração do Senhor, que é a obra missionária, Pai. É em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém, Deus. Amém. Obrigado, irmão Clévio. Irmão Emerson, tem a palavra. Deus abençoe. Amém. Para mim é uma alegria muito grande. Agradeço a Deus por esta oportunidade. Agradeço aos nossos pastores pela confiança em nos conceder o púlpito para trazermos esta noite a mensagem da palavra do Senhor. Eu o convido a que abra comigo a sua Bíblia, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 12, versículos 1 a 3. O tema da mensagem esta noite é tão somente bênção. É o que nós vamos abordar esta noite. Gênesis 12, versículos 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Os irmãos já oraram, mas vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço por esta oportunidade, ó Pai. Eu fico nervoso, ó Deus, eu fico temeroso porque eu sei da responsabilidade. Por outro lado, eu confio no Senhor, meu Pai, e o meu clamor, ó Deus, é que esta oportunidade tão preciosa em que o teu povo se reúne para te cultuar, ó Deus, que seja um tempo proveitoso, que seja um tempo em que o Senhor, não eu, o Senhor, através do teu Espírito, através da tua palavra, possa falar aos nossos corações, ser com aquele que está aflito, ser com aquele que está duvidoso, ser com aquele que está afastado do Senhor. Tem misericórdia, meu Pai, e abençoa-nos neste momento. É o que eu te oro em nome de Jesus. Amém. Pois bem, amada igreja, como todos vocês sabem, bênção é uma das palavras que mais saem da boca do crente, é uma das coisas que nós mais falamos, é uma das coisas que nós mais pedimos. Por quê? Porque bênção nada mais é do que uma dádiva de Deus. Bênção é algo que o próprio Deus faz. Bênção é benfeitoria proveniente do próprio Deus. Então, sempre que falamos esta palavra, nós sempre estamos de uma maneira direta ligando Deus ao acontecimento, ligando a pessoa do próprio Deus ao fato ocorrido. E volto a dizer, é algo que nós falamos muito. E esta noite nós vamos abordar 3 pontos relacionados a esta palavra, relacionados à bênção. Nós vamos falar no primeiro ponto a respeito do alvo da bênção. No segundo ponto, nós vamos falar sobre o instrumento da bênção. E no terceiro ponto, nós vamos falar sobre a fonte da bênção. É o que nós vamos abordar aqui. Eu quis ler este texto na introdução da mensagem para falar acerca das promessas que Deus fez para Abraão. Deus fala para Abraão deixar a sua terra, a sua parentela e ir para uma terra que Deus ainda mostraria para Abraão. O fato é em que quando Abraão recebe de Deus este chamado, às vezes nós falamos Abrão, às vezes falamos Abraão, porque aqui ainda era Abrão. Foi depois que Deus mudou o seu nome para Abraão. O fato é que Deus o chamou em um momento não muito propício da sua vida, e muitas das vezes nós não temos conhecimento disto. Nós falamos, que bênção, Deus chamou Abraão e ele obedeceu à vontade do Senhor. E eu quero dizer que não é fácil para ninguém obedecer
à voz do Senhor. Abrão aqui estava vivendo em uma cidade chamada Padã Arã, ou em algumas partes da Bíblia chamada tão somente de Arã. Abrão, ele tinha mais 2 irmãos, ele teve mais 2 irmãos, um se chamava Naor e outro se chamava Arã, coincidentemente o nome da cidade em que ele habitava aqui. Acontece que Arã, ele havia falecido. Arã faleceu quando Abrão e sua família e seu pai Tera ainda habitavam na cidade chamada de Ur dos Caldeus. E muito possivelmente, por conta do desgosto de ter perdido o seu filho chamado Arã, Tera reuniu sua família, pegou Abrão, pegou os filhos de Tera, que inclusive Ló era um dos filhos de Arã. Tera pegou Abrão, pegou os seus netos e levou para este lugar chamado Arã. E ali Tera também havia falecido. Então, Abrão havia perdido o seu pai e o seu irmão. Naor, que era o outro irmão de Abraão, ao que tudo indica aqui, ele não foi habitar em Padã Arã, pelo menos é o que vemos no relato bíblico aqui. Mas de onde você tirou isto, Emerson? Depois você volta um pouquinho aí, a partir do versículo 24, 25 aqui, você vai ver do capítulo 11, você vai verificar alguns relatos sobre a vida de Abrão, e nunca foi fácil, amados irmãos. E o fato é que Deus fez, dentre as várias promessas para Abrão aqui, Deus falou 2 coisas, e eu quero enfatizar essas coisas. Deus falou para Abrão, no versículo 2, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei. Então Deus disse aqui que abençoaria, e ele abençoou a Abrão. E Deus disse para Abrão também, no final do versículo 2, e tu serás uma bênção. É o que nós estaremos enfatizando na mensagem de hoje. Eu vou te abençoar, mas eu quero também que tu sejas uma bênção. E eu quero destrinchar, é um texto que eu amo abordar, amada igreja. Eu já preguei sobre este texto algumas vezes e hoje eu quero novamente abordar este texto, mas não se preocupe, porque eu não estarei falando as mesmas coisas que falei das outras vezes em que o abordei. Se trata do 2º livro dos Reis, capítulo 5. Abra comigo a sua Bíblia, vamos para lá. 2 Reis, capítulo 5, e eu quero ler os 3 primeiros versículos deste texto, desta história que tanto me abençoa, e eu tenho certeza te abençoa também, a história de Naamã. Encontrou o texto aí? Nos diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta, ou seja, e a menina disse à sua senhora, que era a esposa de Naamã: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Como falei na introdução da mensagem, primeiro ponto, o alvo da bênção. E como alvo da bênção, eu estarei enfatizando aqui a pessoa de Naamã. Preste atenção. Deus permite situações para que o homem reconheça que precisa ser abençoado. Deus permite situações para que o homem reconheça que ele precisa da bênção. Eu não vou dizer a bênção de Deus, porque como eu expliquei, a bênção ela sempre é proveniente de Deus. Naamã, ele era um homem que tinha a confiança do seu rei, do rei da Síria, tanto que ele chefiava o grande exército da Síria. Pelas vitórias conquistadas,
o rei respeitava a pessoa de Naamã sobremaneira. A Bíblia vai dizer aqui que, através de Naamã, o Senhor Deus deu livramento ao exército da Síria. O que eu quero dizer com isso? Eu quero falar que Naamã não era uma pessoa qualquer, se é que podemos dizer assim. Naamã era um homem muito respeitado, era um homem de um valor muito grande, é tanto que a Bíblia diz aqui, e era este varão homem valoroso. Ele era valoroso, e olha que são poucas as vezes em que nós vemos na palavra de Deus, quando vai se referir a alguém, ter um elogio com relação a esta pessoa. E com Naamã, nós vemos isto, um homem de uma posição nobre para um subordinado conquistar tal confiança. Ele era um homem grande diante do seu Senhor, o que reforça ainda mais o seu prestígio e o seu alto posto, o alto posto que ele ocupava. Quando fala valoroso aqui, nos traz a ideia de alguém que é herói de guerra, de alguém que é poderoso na guerra, alguém que sabe criar estratégias. Eu estou falando aqui de um homem que eu tenho certeza todo rei gostaria de ter ao seu lado para pelejar a seu favor. Então, Naamã, ele era um homem respeitado, ele era um homem valorizado, ele era um homem de grande estima. No entanto, o final do versículo 1 vai dizer assim, porém leproso. Porém leproso. E aí eu quero enfatizar, dizendo que todo o homem, por mais respeitado, por mais valorizado, por mais prestigiado que ele seja, este homem tem as suas limitações. Todo homem, Naamã também tinha as suas limitações. E a Bíblia diz aqui que ele era portador de uma doença chamada lepra. Uma doença chamada lepra. Doença esta que traz para nós a representatividade do próprio pecado e os seus efeitos na vida do ser humano. Dependendo do grau de lepra que a pessoa era acometida, era necessário que esta pessoa vivesse à margem da sociedade. Era necessário que esta pessoa vivesse isoladamente. Bem parecido até mesmo com esta pandemia, não é? Quando nós descobrimos que alguém foi acometido por este vírus, primeira atitude, vamos isolar a pessoa, não é? Nos afastamos da pessoa. Quando você está próximo de alguém e esta pessoa tosse, esta pessoa espirra, você já, se afasta, chega para lá. Era mais ou menos a situação que Naamã estava vivendo aqui. Muito semelhante a este tempo de pandemia que nós vivemos hoje. Agora, pode ser que muitas pessoas não soubessem que aquele homem valoroso, aquele homem tão respeitado, aquele homem tão poderoso, era possível que muitas pessoas talvez não soubessem que ele tinha lepra. Porque quando ele estava diante das outras pessoas, ele estava com aquela roupa de guerra, com aquela couraça. Então, a roupa, nós podemos imaginar que ela cobria a sua lepra. Então, estou falando de um homem que muito possivelmente, na frente das outras pessoas, era um homem forte, um homem valoroso, um homem poderoso. Mas que ao chegar na sua casa, quando ele se despia, ele podia assim se deparar à sua realidade. Ele podia ver ali o seu verdadeiro estado. E é interessante esta comparação, esta relação que a lepra tem com o pecado. Nós lidamos com muitas pessoas e podemos observar, amados, e talvez você seja uma destas pessoas, que quando está no meio da sociedade, quando você está no meio das outras pessoas, você é feliz, você é sorridente,
você é o centro das atenções, mas quando você está sozinho, na sua casa, você sabe quem você realmente é. E talvez eu estou falando com alguém que seja alvo da bênção, alguém que reconheça que precise ser abençoado por Deus. E estas situações Deus permite justamente para que o homem reconheça que ele não é autossuficiente, para que o homem reconheça que ele precisa de Deus. Mas como muitas outras pessoas, Naamã, mesmo diante do seu estado, percebam isto, mesmo diante de um estado tão deplorável, podemos dizer assim, Naamã, ele ainda era um homem munido de orgulho, um homem prepotente, um homem que achava que todas as coisas deveriam acontecer da maneira que ele imaginava. Nós lemos no texto aqui, quando a menina aconselha, seria bom se este fosse diante do profeta. E nós vamos ver no decorrer da mensagem que ele foi. E eu quero ler 2 versículos agora aqui, para enfatizar isso, sabe, irmãos? Muitas das vezes, a pessoa, ela se afasta de Deus, ela chega tão perto de ter um encontro com Cristo, mas porque as coisas não acontecem como ela imagina, ela não quer, ela se afasta. Veja comigo versículos 11 e 12. De 2 Reis, capítulo 5. O irmão Eric estará mostrando aí para os irmãos. Versículo 11 diz assim: porém, Naamã muito se indignou. Naamã foi, ele ouviu o conselho da menina e ele foi para Samaria para estar diante do profeta. E aí ele chegou lá, e aí a Bíblia vai dizer isto aqui, a palavra de Deus vai dizer isto aqui. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo. Preste atenção, amados. Eu dizia comigo. Ele já saiu de lá da Assíria imaginando como seria a recepção, como se daria a solução do problema que ele estava enfrentando. Dizia comigo: certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o meu lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Muitas pessoas perdem a oportunidade de serem restauradas, de serem curadas. Muitas pessoas perdem a oportunidade de serem salvas pelo sacrifício de Cristo, porque elas presumem em seus corações como as coisas devem acontecer e quando as coisas devem acontecer. Tudo porque Naamã imaginou que ele chegaria lá em Samaria e o profeta viria a seu encontro, ia se colocar em pé diante dele, iria colocar a sua mão sobre a sua cabeça, iria invocar o nome do Senhor seu Deus e iria o restaurar da sua lepra. Ele imaginou que as coisas se dariam desta maneira. E aí, chegando lá, Eliseu, que era o profeta diante de quem Naamã queria estar neste momento, era o profeta de Israel deste tempo. Eliseu sequer foi recebê-lo. Eliseu enviou um servo para falar com Naamã. Servo que, se não estou enganado, tinha por nome Geazi ou Geazi. Este servo instruiu Naamã: olha, você vai diante do rio Jordão e lá você vai se lavar 7 vezes. Você vai mergulhar diante deste rio por 7 vezes. E aí outra atitude orgulhosa por parte de Naamã nós vemos aqui no texto. Poxa, no rio Jordão, Damasco tem rios maravilhosos. Por que eu devo mergulhar neste rio? E Naamã, escute, por pouco ele não perdeu a bênção
a oportunidade de ser restaurado. Por pouco ele não perdeu a oportunidade de receber de Deus a bênção. E volto a enfatizar, talvez eu esteja falando com alguém que seja alvo da bênção de Deus, alguém a quem Deus queira muito abençoar. E eu te peço, não perca a oportunidade por conta de você imaginar como as coisas devem ser. Nós vemos na palavra de Deus, João capítulo 3, Evangelho de João capítulo 3, aquele encontro, quando Nicodemos, ele foi encontrar Jesus Cristo de noite. Nicodemos esteve tão perto, mas ele não aproveitou a oportunidade de seguir Jesus Cristo a partir de então. Talvez ele tenha tomado uma decisão. Nós temos situações na Bíblia que nos dão indícios de que Nicodemos ele tomara posteriormente uma decisão diante de Cristo, mas naquela conversa inicial nós não vemos posição por parte de Nicodemos. Marcos capítulo 10, versículos 17 em diante, vai falar também de um jovem que se aproximou de Jesus, elogiando o nosso Senhor Jesus Cristo, um jovem que chegou tão perto, mas também não aproveitou a oportunidade. Ele deixou as suas riquezas, ele deixou as suas imaginações falarem mais alto, porque ele, ao se aproximar de Jesus, falando a respeito das suas qualidades, ele imaginou que através disso ele conseguiria o que ele queria. Tão perto, mas não aproveitou a oportunidade. Deus quer te abençoar. Aproveite a oportunidade. Segundo ponto, versículo 2. Segundo ponto, nós vamos falar sobre o instrumento da bênção. O instrumento da bênção. Deus permite situações para que aqueles que o conhecem, sejamos bênção. Deus permite tais situações. Versículo 2. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Estamos falando de alguém aqui que a Bíblia sequer traz o seu nome. A Bíblia não traz a sua identificação, mas a Bíblia fala de uma pessoa que foi um instrumento de bênção. Foi alguém que Deus usou para abençoar uma outra pessoa. Eu estou falando aqui, se você prestou atenção na leitura do versículo 2, estou falando de alguém que estava vivendo escrava. Eu estou falando de alguém que estava vivendo em uma terra diferente. Estou falando de alguém que estava vivendo em uma cultura diferente. Eu estou falando de alguém que estava vivendo com uma família diferente. Uma família que não era a sua. Alguém que talvez perdeu seus pais, perdeu seus irmãos e foi morar em uma terra estranha, sendo lá escrava, levada para viver cativa em uma terra estranha, onde as tendências é de que as suas raízes fossem esquecidas, onde a tendência é de que a sua fé, é de que o seu Deus fossem esquecidos. Mas isto não aconteceu devido ao conselho que nós vemos esta menina dar para Naamã, que era o seu senhor. Muitas vezes nós crentes somos submetidos a situações semelhantes a estas. Embora no tempo em que nós vivemos aqui no nosso Brasil, a escravidão ela não seja tão atuante, nós não vivamos em um país onde as guerras elas são tão profundas como acontecem, como tem acontecido em outros países por aí afora, mas nós podemos sentir, falando como crentes, que nós temos sim algo que sempre rema
contra a nossa fé. Nós percebemos ambientes pesados contra nós, contra todos aqueles que proferem em Cristo uma fé. Muitas das vezes esse ambiente pesado se dá na escola onde nós estudamos, na faculdade, no nosso trabalho. Você há de convir comigo, você que tem se esforçado para agradar, você que tem se esforçado para andar pertinho de Deus, de ter uma vida diante dos pés, diante da cruz de Cristo, uma vida de obediência, uma vida de santificação, uma vida que demonstra inconformismo com este mundo. Você há de concordar comigo que onde você trabalha, as coisas nunca favorecem a sua fé e a minha fé. Esta menina, ela tinha motivos de sobra para olhar para aquela família, humanamente falando, e não fazer nada para ajudar o seu Senhor. Ela tinha todos os motivos, humanamente falando, para não mover uma palha em benefício do seu Senhor. Mas eu quero dizer esta noite que Deus, Ele coloca pessoas em nossas vidas com um propósito. Deus coloca pessoas em nossas vidas para que nós sejamos bênção na vida destas pessoas. Uma menina aparentemente sem nada para oferecer, além de serviços domésticos. Aparentemente sem nada para oferecer, e eu creio que nós também nos identificamos muito com isso, porque as pessoas do mundo, elas olham para nós, crentes, como alguém que não tem nada para oferecer, alguém que não tem muita importância. As pessoas do mundo nos olham desta maneira. Devemos olhar para as pessoas com o olhar de Cristo, nós devemos amar as pessoas com o amor de Cristo, ainda que as pessoas nos façam mal. Nós devemos entender que tais atitudes, elas não são provenientes destas pessoas, mas tais atitudes, elas são provenientes de quem elas servem, que é do diabo. E esta menina, ela teve esta atitude. Ela não olhou para aquela família dizendo, olha, eles me escravizam, eles me tiraram da minha terra, me tiraram da minha parentela à força e eu estou aqui sendo escrava. Não. Ela olhou para aquela família, ela olhou para aquele homem com o olhar de quem sabia que ele tinha uma necessidade, com o olhar de quem sabia de que ele precisava ser abençoado por Deus, ser abençoado por Cristo. Deus quer que sejamos bênção para o nosso próximo. Uma bênção na vida de Naamã foi aquela menina, pois ainda que ele fosse um homem de posição elevada, preste atenção, ainda que Naamã tivesse aquele respeito que eu falei agora há pouco, ainda que Naamã conhecesse pessoas de reputação elevada, conhecesse pessoas influentes, a solução para o seu problema veio de uma menina, que eu tenho certeza poucos imaginariam que ela pudesse oferecer tal coisa. Ser uma bênção na vida de alguém é uma resposta direta. Ser bênção na vida de alguém é uma resposta direta diante daquilo que nós recebemos de Deus. Desculpa, mas eu não consigo. Eu, Emerson, eu não consigo entender como que alguém diz que tomou uma decisão para Cristo, simplesmente levantou a sua mão em um determinado domingo em que ele ouviu a mensagem e ao sair da igreja, tudo isso que aconteceu já não tem mais efeito nenhum. Eu não consigo, eu tenho muita dificuldade para entender estas coisas. Aí muita gente vai falar, não, mas a salvação ela vem pela graça, é sem merecimento, nós não merecemos. Sim,
Eu creio que eu não merecia e nenhum de nós merecemos a salvação, mas eu entendo que a graça não quer dizer que a salvação, ela não deve ter efeito nenhum na vida da pessoa. Espera aí. Talvez eu me esqueça de alguém que quando eu estava diante de uma necessidade, esta pessoa me ajudou, me emprestou um dinheiro, me ajudou, socorreu o meu filho. Talvez eu me esqueça de uma coisa assim, de uma situação como esta. Mas espera aí, eu não dar o devido valor para aquele que morreu em uma cruz para me salvar, eu não dar o devido valor para aquele que me livrou das trevas eternas, do lago de fogo eterno, eu não consigo, não encaixa. Uma vez que nós somos abençoados por Deus, nós devemos ser bênção. Amém? Nós devemos ser bênção. Vou repetir aqui, ser uma bênção é uma resposta direta diante daquilo que recebemos de Deus, diante de quem nos tornamos por causa da obra de Jesus Cristo em nossas vidas. Não tem como, é uma resposta direta que Deus espera. E é interessante que nós temos em nossa igreja o nosso irmão Manu, né, Manu? Irmão Manu, ele sempre cumprimenta, e aí, abençoado, bom dia, abençoado. Como todo bom baiano, ele fala mais ou menos desse jeito. E aí, abençoado, não é, Manu? Quem não quer ser abençoado? Quem não quer receber bênção? Eu creio que não há ninguém que recuse receber bênção. Mas eu estou enfatizando neste ponto sobre a necessidade de ser bênção. E, infelizmente, eu digo isto, que nem todos nós estamos prontos. Nem todos nós estamos dispostos a ser bênção para o nosso próximo. Sabe por quê? Porque ser bênção é buscar a todo custo o benefício do nosso próximo. Ser bênção é deixar as nossas próprias necessidades de lado e nos preocupar com a necessidade e nos preocupar em suprir as necessidades dos outros. É não viver para si, mas viver em função dos outros. Será que nós queremos isto? Ter bênção é benefício próprio, mas ser bênção é benefício para os outros. Deus quer te usar, Deus quer me usar para abençoar as vidas das outras pessoas. Pessoas foram bênção em nossas vidas, com certeza. Você, ao olhar para o seu lado, você, ao olhar para trás, você consegue recordar alguém que já foi bênção na tua vida, alguém que é bênção na tua vida. Se eu estou falando com você que é crente, eu tenho certeza que você se tornou um crente porque alguém foi bênção na tua vida, no sentido de falar de Jesus Cristo para você um dia, e você recebeu Cristo como o seu Salvador. Se eu estou falando com alguém que ainda não teve um encontro com Cristo, talvez neste exato momento você está do lado de alguém, a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, alguém que incessantemente tem orado por você para que você se converta. Você já passou dificuldade alguma vez na sua vida? Dificuldade financeira, dificuldade no seu casamento, dificuldade na sua vida espiritual? Já passou? Pois é. Certamente Deus enviou alguém para ser bênção na tua vida e te ajudar neste momento difícil. Se as pessoas podem ser bênção para nós, eu creio piamente que nós também podemos e devemos ser bênção para o nosso próximo, e Cristo nos chama para sermos bênção para o nosso próximo. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Versículos 13 a 16.
Diz assim a palavra do Senhor: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vós sois o sal da terra. Nós já ouvimos várias mensagens. Pastor Alex, há um tempo atrás, ele esmiuçou, ele falou com muitos detalhes a importância de sermos este sal que Jesus Cristo nos convoca a sermos. E quero enfatizar esta noite, ao lermos textos como estes, nós não devemos dizer, eu deveria ser assim, eu poderia, Deus gostaria que eu fosse assim. Deus quer que nós sejamos assim e nós temos tudo para sermos. Se Deus nos convida, se Deus nos convoca, se Deus manda a que sejamos o sal da terra, nós devemos ser o sal da terra. Amém? Não é tempo, não adianta ficar falando, mas a igreja deveria amar mais. Eu devo amar mais, então eu vou amar mais ao meu próximo. Falo porque a gente ouve com muita frequência isso. Mas a igreja tem que ser mais assim. O que a igreja deve ser, eu tenho que ser, e eu devo ser assim. Devo me esforçar para ser. Entende isso? Então tome atitudes assim. Vós sois o sal da terra. Então você que é crente, você é sal. E quais são as qualificações do sal? Quais são os atributos que o sal tem? O sal tem o poder de conservar. Nós já ouvimos, mas eu quero enfatizar. Nós temos em nossos lares hoje o refrigerador, mas a gente sabe que não foi todo o tempo assim. E os mais antigos, e eu estou falando de, coisas de 100 anos atrás, talvez, irmão Nixon. Talvez há 100 anos, 70 anos atrás, as pessoas não tinham refrigeradores em suas casas. E eu já vivi em um tempo que, por conta da dificuldade financeira da minha mãe, nós não tínhamos geladeira em casa. Então, o que as pessoas faziam? Compravam uma carne, por exemplo, para não perder aquela carne, as pessoas, elas cobriam aquela carne de sal, para que ela não estragasse tão rápido, devido ao poder de conservação que o sal tem. Indo para o Nordeste, alguns lugares até mesmo de Minas Gerais, nós vemos ainda aquela carne seca que nós compramos, o famoso jabá, não é? O famoso jabá. E eu acho engraçado porque eu me lembro quando o Bruno e o Leonardo eram pequenos, filhos da irmã Norma, estavam dentro da igreja reclamando que queria sair. Eu, diácono, estava à porta da igreja e sai a irmã Nauzer conversando com aqueles meninos. Por que vocês querem tomar tanta água assim? Vocês comeram jabá, por acaso? E eu fiquei lá na porta dando risada sozinho. Então o jabá é uma das carnes, cheio de sal para conservar. E qual aplicação nós podemos trazer? Amados, modéstia à parte falando, tá? Imagine o mundo sem os crentes. Falo isto porque todos os valores morais que rodeiam este mundo, que predominam neste mundo, todos os valores morais, eles vêm sim de cristãos. Mas o governo, mas as autoridades, tudo isto foi tirado o proveito da vontade do Senhor, da palavra do Senhor. Entenda isto. Pare para imaginar o mundo sem o crente. Como seria? Então, nós temos a atribuição vinda do Senhor nosso Deus de conservar este mundo. Por isso eu volto a dizer, nós não devemos nos conformar com este mundo.
poder de conservação. O sal tem o poder de dar o sabor. O sal, ele dá o sabor, embora quase ninguém elogie, poxa, que sal gostoso, que sal salgado. Não, este sal, quase ninguém faz algum comentário direcionado ao sal, mas é ele quem dá sabor, não é? Eu vou falar, Lucas. Eu fiz arroz esses dias lá em casa, de vez em quando eu faço arroz. E ali eu perguntando para os meninos, está gostoso o arroz? Está gostoso? E eles, pai, tudo que o senhor faz, o senhor quer elogio? Não é? E aí eu perguntei para eles, está gostoso? Aí veio aquela comparação. Não, o Lucas comentou, o do pai está melhor do que o da mãe. E aí o Luiz Henrique falou assim, quando a mãe coloca sal, o dela está bom. Isso porque um dia ela fez o arroz e ela esqueceu de colocar sal. Quando a gente come alguma coisa sem sal, uma picanha, pode ser a melhor que for. Poxa, que picanha maravilhosa. Você assa aquela picanha, não coloca sal e come aquela picanha. Eu duvido você, ao comer aquela picanha, você dizer, que delícia esta picanha, não é? O sal é isso, ele dá sabor, por mais que não pareça. O que dá sabor a este mundo que nós vivemos hoje, somos nós, é o crente. Porque os valores deste mundo, eles precisam vir de Deus. E somos nós, os representantes de Deus, nesta terra. Sejamos sal. O texto continua dizendo, vós sois a luz do mundo, no versículo 14. Vós sois a luz do mundo. E aqui nós vemos, não é, alguns comparativos. Nós sabemos que a luz, ela dá a direção, não é? Para que seja transmitido de uma maneira melhor, aqui nós temos até luzes diferentes, luzes mais fortes aqui, para que diante das câmeras vocês possam me ver melhor. Ainda mais eu que sou escuro, se não tivesse essa luz, talvez você só ouviria a minha voz. A luz, ela dá direção, ela nos mostra quem nós somos, a luz nos mostra onde nós estamos. Se não houvessem essas luzes aqui, você só estaria me ouvindo. Só estaria me ouvindo. O texto vai falar aqui de uma cidade edificada, não é? Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Uma cidade edificada, a importância de nós brilharmos como igreja. Uma cidade edificada. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire. Candeia vai nos trazer a ideia de uma luz individual. A luz que eu, Emerson, preciso ser, a luz que você, meu irmão, minha irmã, precisa ser individualmente. Nós precisamos. E o efeito de tudo isso, e é aqui, amados irmãos, também me abençoa muito. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e te elogiem. E falem assim, você é o cara, hein? Você é o bom, você é demais. É para isto? E glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Eu falei na introdução da mensagem que bênção é tudo aquilo que provém de Deus. É tudo aquilo que provém de Deus, é tudo aquilo que acontece que é atribuído à pessoa de Deus. Então, se a minha luz brilhar, se eu me esforçar para ser sal, o elogio não será para mim, mas a glória será para o nosso Deus, amém? Para o nosso Pai, e é Ele. E eu fico preocupado quando pessoas ficam aí fazendo as coisas, querendo ser elogiadas, querendo ser recompensadas, querendo ser lembradas. Poxa, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Francamente falando, eu estava até conversando com o pastor Alex sobre isso. Uma das coisas que eu mais gosto de ouvir de alguém é quando alguém fala, Emerson, você é uma bênção. Sabe por quê? Isso demonstra que eu estou sendo usado por Deus. Isto me alegra mais do que alguém dizer assim, você é bom, você joga bem,
você é capaz, você é o cara, você domina. Não. Toda a glória e toda a honra deve ser dada a Deus. Isto é ser bênção. E na vida de Naamã, as coisas ocorreram desta maneira. Vamos voltar lá para 2 Reis, capítulo 5. Vejam o que vai acontecer aqui. Eu falei aquela hora que ele quase perdeu a oportunidade. Esteve tão perto, mas os servos que estavam com ele disseram assim: Senhor, se o profeta tivesse te pedido algo difícil, o Senhor não ia fazer? Em outras palavras, eles disseram: nós já viajamos tanto, nós chegamos até aqui e vamos voltar sem a solução do problema? Custa. Faz o que o profeta disse, obedece à voz do profeta. Deixa eu achar aqui o texto. Versículos 13, se eu não estou enganado. Versículo 13 em diante, diz assim: Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te, lava-te e ficarás purificado. E desceu, preste atenção, aquele homem orgulhoso, aquele homem que foi para aquele lugar imaginando como as coisas deveriam acontecer. Então desceu. Nada na Bíblia é por acaso, nenhuma palavra escrita na palavra do Senhor é por acaso. Para que tenhamos um encontro com Cristo, para que sejamos abençoados por Deus, o nosso orgulho deve ser deixado de lado. Então desceu, nós precisamos descer. Precisamos ser revestidos de humildade para que sejamos abençoados por Deus. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus. Olhem o que Naamã fez. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te que tome uma bênção do teu servo. Aqui resume tudo que eu estou falando esta noite. A bênção vem de Deus, e aquele que é abençoado, ele oferece bênção, ele quer ser bênção. Ele voltou lá, juntou toda a sua comitiva e foi estar diante do homem de Deus para fazer o quê? Engrandecer, glorificar o nome do nosso Deus, como Cristo falou em Mateus 5,16. Assim vejam os homens as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está nos céus. Terceiro e último ponto, a fonte da bênção. Deus permite situações para que o homem saiba que é Ele, é Deus, e não é o homem. É preciso entender que Deus permite circunstâncias e Ele coloca pessoas em nossas vidas para que nós passemos a mensagem para esta pessoa de que quem vai cuidar, quem vai fazer, quem vai resolver é Ele e não nós. Não é o homem, mas é Deus. E nós, como servos do Senhor, precisamos aprender a ter a visão de que todas as coisas acontecem por ação, por permissão do próprio Deus. Irmão Nixon está aqui. Ele pregou há pouco tempo uma mensagem muito abençoadora a respeito de José. E eu quero trazer um episódio que envolveu a vida de José. Precisamos ter esta visão para que sejamos bênção, para que entendamos que Deus é a fonte, que tudo vem dele. Gênesis 45, versículos 5 a 8. Agora, pois, isto depois daquele reencontro de José com os seus irmãos,
lá no Egito. Versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, quem enviou? Os seus irmãos? Os ismaelitas que os compraram? Deus me enviou diante da vossa face, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Nós precisamos, como servos do Senhor, como quem sabe que Ele é a fonte da bênção, atribuir as obras a Deus. É Ele quem faz e não é o homem. Qual foi a atitude daquela menina? Se lembram? Ela falou: oxalá o meu Senhor estivesse diante do homem de Deus, do profeta de Deus que está em Samaria. Ela poderia, naquele momento, chegar e falar: olha, você precisa acreditar no meu Deus, no Deus dos hebreus, no Deus de Israel. Não, naquele tempo as coisas eram diferentes. Deus agia através de determinadas pessoas, através do profeta. Então a menina sabia que aquele homem precisava de algo, que a solução só poderia vir de Deus. Por isso ela o encaminhou para falar com o profeta, para que através do profeta Deus fizesse o que era necessário. Esta atitude muito nos abençoa. Uma vez que tudo provém de Deus, uma vez que Ele é a fonte da bênção, se eu quero ser bênção, se você quer ser bênção, nós precisamos estar ligados à fonte da bênção. Não é por causa dos meus esforços, por causa da minha conduta, por causa dos meus talentos, não. É por causa do poder e da manifestação de Deus. Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 1, Jesus Cristo diz assim, está comigo aí, irmão Eric? Irmão Eric é ligeiro. João, capítulo 15, versículo 1 em diante, diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Cristo está dizendo: vós têm condições de ser bênção, porque vocês estão ligados à videira. Versículo 4, estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também sois vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, Cristo vai dizer aqui, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então a fonte da bênção é o Senhor nosso Deus. Quero concluir a mensagem perguntando: como está a sua vida diante de Deus? Talvez você não seja um crente, você não gostaria de aproveitar a oportunidade e entregar a sua vida para Deus? Você que já é um crente, qual tem sido a sua resposta diante daquilo que você tem recebido de Deus? Qual tem sido a sua resposta diante da obra redentora de Cristo na tua vida? Ah, Emerson, as coisas estão difíceis para mim. Por isso eu comecei a mensagem, não por acaso, falando um pouco do tempo em que Abraão estava vivendo. Meu amado, eu creio que nunca foi fácil. Não é fácil, nunca será fácil para ninguém. Enquanto você e eu estivermos esperando por um tempo mais fácil para sermos bênção,
este tempo nunca vai chegar, porque eu não consigo, eu não detecto na Bíblia, nunca vi na palavra de Deus alguém que teve uma vida esplêndida, alguém que servindo ao Senhor teve em toda a sua vida momentos alegres e momentos fáceis, pelo contrário. E Paulo vai falar sobre isso. Todo aquele que quer ser fiel a Cristo, ele vai sofrer, ele vai padecer perseguições. Então eu sei que está difícil sim, está difícil para você, mas não é só para você. Para mim também é difícil, para todos os irmãos é difícil. Todos nós temos que renunciar, mas devemos nos esforçar para sermos fiéis ao nosso Deus. Seja uma bênção, receba a bênção do Senhor. Você que não é crente, o fato de estar assistindo este vídeo, isto já demonstra que você está interessado em receber algo de Deus. E novamente eu conclamo a que você deixe o seu orgulho de lado, como Naamã deixou, a que você pare de resistir e que você se entregue a este Cristo e que você reconheça que você precisa ser alcançado, ser abençoado, ser curado, ser salvo por este Deus que ama a todos nós. Amém? Eu o convido a que neste momento você curve a sua cabeça e esteja em atitude de oração. Os irmãos da orquestra já estão se preparando aqui para tocar o hino e eu peço aos irmãos a que já comecem a tocar, mas eu quero continuar falando contigo. Seria muito bom, talvez se você estivesse aqui em um culto presencial e eu o convidasse a vir aqui à frente, a levantar a sua mão, talvez você levantasse a sua mão aqui, mas da onde você está assistindo este culto, da onde você ouviu esta mensagem, eu o convido a que, se Deus falou ao seu coração, você não deixe este momento passar despercebido. Aproveite esta oportunidade. Você que está com a sua cabeça curvada e está orando a Deus, se entregue a Ele. Receba Jesus Cristo como o Salvador da sua vida e permita que de agora em diante você viva uma vida segundo Deus preparou. Você viva a vida como uma nova criatura, você venha a nascer de novo e você aproveite a oportunidade. Não faça como Nicodemos, mas aproveite a oportunidade e tome agora já uma posição diante de Deus. Você crente que talvez esteja falando, eu poderia ser um crente melhor, eu poderia servir ao meu Deus melhor. Eu não me lembro da última vez que eu fui bênção na vida de alguém. Eu o convido esta noite a que você ore a Deus e que você se disponha diante de Deus e diga: Senhor, eu quero ser bênção. Eu quero ser um vaso de bênção. Eu quero que o Senhor me use para alcançar tantos Naamãs, leprosos, longe do Senhor. Me usa, Senhor, por favor. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que fala aos nossos corações. E o meu clamor, ó Deus, é que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, esteja convencendo cada um que assiste a esta transmissão, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E permita, Senhor Deus, que seja esta uma noite de salvação e uma noite de despertamento, ó Deus, para o Teu povo. Muito obrigado por este tempo precioso que o Senhor nos concedeu, meu Pai. Obrigado por esta igreja, obrigado por nós sermos tão somente um canal, instrumentos usados pelo Senhor, e a Ti toda a honra, toda a glória seja dada. Muito obrigado por tudo. Eu te oro e agradeço em nome de Jesus. Amém.
Amém? Nós vamos recitar agora a divisa da igreja e assim nós estaremos encerrando o culto. Lembrando que ainda teremos o pós-lúdio, a orquestra continuará tocando. E não se esqueça do aviso que o nosso irmão Nixon deu no início do culto. Identifique-se, nos fale de onde você está assistindo nossas transmissões, fale a sua igreja que você congrega, nos informe com quem você está assistindo, quantas pessoas estão contigo aí, tá bom? O Senhor Deus te abençoe e vamos recitar a divisa da igreja. Vamos lá? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus te abençoe.